encontrá-los reunidos, estudando a tua palavra. Amém. Obrigada, Pai, obrigada pela vida de cada um dos alunos, professores. Principalmente te agradecemos pela vida do professor Luiz, que está nos dirigindo a lição nesta manhã. Amém. A Darlene que está coordenando, e pedimos a tua bênção sobre cada um de nós. Tira de cada um de nós, neste momento, qualquer preocupação, ó Pai, para que estejamos voltados para a tua palavra, aprendendo mais e mais de ti. Amém. Lembramos-nos ainda da Rosa e pedimos para ela uma bênção especial. Amém. O Senhor continue cuidando dela. Em nome de Jesus, pedimos agradecidos. Amém. Amém. Pronto. O que vocês acham dessa situação? O que nós podemos refletir sobre as questões que envolvem decisões? Podem abrir o microfone aí, quem quiser dar sua opinião. Já tinham visto esse vídeo? Chama A Ponte, The Bridge. É um curta-metragem, foi muito premiado esse filmezinho aí, e traz muita coisa para a gente pensar, né? Mas dentro do nosso tema de hoje, né, o título da nossa lição, Uma Igreja que Concilia, é sobre o concílio. Então, concílio envolve tomada de decisões coletivas, e aí esse filme nos dá alguma coisa para conversar sobre isso, né? Darlene? Uma coisa que eu pensei é que, assim, sempre numa situação dessa, né, de conflito, que gera competição, e aí você tem que descobrir como é que faz, as pessoas começam errando, né? Todo mundo tem suas dificuldades. Acho que a gente vai somando erros e vai aprendendo a melhorar, porque faz parte da nossa natureza querer ser o dono da verdade mesmo, né?
E aí é um exercício de perder e ganhar que vai nos ajudando a descobrir o melhor jeito de conciliar, acho. Quando dois lados querem ganhar, é possível que ambos venham a perder. Luciana, teu microfone está fechado. O que me chamou a atenção, um pouco isso que a Darlene falou, que o segundo grupo só pôde perceber que havia uma solução porque já tinha passado, já tinha vivido o impasse, e aí soube contornar melhor quando se viu na mesma situação. Então, essa questão mesmo de ter passado pela situação para, às vezes, conseguir entender e contornar o problema. Mais alguém? Não sei se eu não vou... Não sei se... o que me chamou a atenção é que os pequenos tentaram ajudar, mas os grandes não enxergam. Parece que eles estão dono da situação e que sabem resolver. E, no fim, quem resolveu foi os pequenos. Foram os pequenos. Às vezes tem aquele ditado que diz assim, briga de cachorro grande eu não me meto, né? Mas às vezes os grandes ficam se degladiando, né? E não querem dar o braço a torcer nenhum para o outro, né? E às vezes a resposta vem dos pequenos, né? Mas é preciso ver se os grandes estão dispostos a escutar os pequenos, né? Nesse caso aí não estavam, né? Então, tem muita coisa para a gente refletir aí. Agora, o interessante aí é que, pensando no nosso tema, né, chegar a uma conciliação, a um acordo, não é uma coisa muito fácil, né? Muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade de chegar a um acordo, uma decisão que, digamos, tem um caráter médio de satisfação para todos, porque muitas vezes não estão dispostos a abrir mão das suas posições, né? Nem 1 milímetro. E a gente vê muito isso, infelizmente, na sociedade e também na igreja. Ou na igreja a gente não vê isso? Com certeza. Sim, pois é. Então, muito. Indo ao tema, né, da nossa lição mais diretamente, né, que é conciliar, né, no dicionário nos diz que conciliar é o ato de chegar a um acordo, criar uma aliança com um propósito de alcançar um objetivo. Ambas as partes cedem um pouco e ambas as partes contribuem um pouco. A palavra tem origem do latim concilium, que indicava um conjunto de pessoas em reunião. Também consiste em buscar equilíbrio e demonstrar a capacidade de tentar harmonizar opostos, opiniões contraditórias e chegar a consensos. Em geral, nós conhecemos muito aquela proposição da dialética, né, que é uma tese, uma antitese ou antítese, né, e uma síntese. A síntese leva um pouco da tese, leva um pouco da antítese e faz uma síntese, né? Em certa maneira é um caminho, né? O caminho dialético, né? É um caminho de chegar a acordos, de chegar a decisões que medianamente satisfaçam a ambos os lados. Há decisões, evidentemente, que são muito fáceis, que os dois lados estão de acordo e pronto. Mas quando há uma contradição aí entre as opiniões, muitas vezes é muito difícil chegar a um acordo. É preciso ceder de um lado, contribuir de outro e ir avançando devagarinho para chegar a um acordo médio. Às vezes a gente diz assim, não é, na minha opinião, a melhor das decisões, mas é uma decisão possível nesse momento, né? Então é mais ou menos isso, a ideia de conciliar, né? Conforme nos traz o dicionário. A Igreja Metodista, como nós todos e todas sabemos, é uma igreja no mundo todo de natureza conciliar. Tá? O metodismo já nasce com esta característica,
com o famoso conferenciar santo, como dizia Wesley. As conferências. A primeira conferência acontece em 1744, quando Wesley convocou, então, esse concílio, ou essa conferência, entre os pregadores metodistas, né, para tomar certas decisões. Ela foi composta pelos dois irmãos, né, o John e o Charles Wesley, e mais 4 ministros pregadores anglicanos itinerantes, pregadores anglicanos, e mais 4 pregadores itinerantes do movimento metodista. Então eram 8, 9, 10 pessoas. Né? Era esse concílio, essa primeira conferência. Um dos objetivos dessa conferência foi o seguinte: buscar discernir o desígnio de Deus para os metodistas. E depois de muito debate, eles concluíram a célebre a célebre decisão que até hoje perdura, digamos, ou que pelo menos queremos fazer perdurar no metodismo mundial até os dias de hoje. Qual foi ela? Deus levantou os metodistas para reformar a nação, especialmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Essa foi a síntese, a decisão que chegaram eles sobre qual era a razão de ser do movimento metodista. Isso está lá no livro do professor Duncan Riley, Momentos Decisivos do Metodismo, na página 47. Entre nós somos poucos hoje, mas certamente todos os que estão aqui já participaram de um concílio, né? Quer seja no nível local, ou no nível regional, ou na área geral, como são os 3 níveis na nossa igreja metodista no Brasil, de administração. Então, aí existem concílios. Bom, existe um 4º nível intermediário, né? Que às vezes tem concílio, às vezes não tem concílio. Nesse momento agora, o distrito tem concílio. Então, são concílio local, concílio distrital, concílio regional e o mais importante sempre, no nível geral da igreja, é o concílio geral. Claro que para a igreja local, o mais importante é o seu concílio local, o concílio de todos os seus membros, né? Todos participam. Então, como provavelmente todos nós já participamos de concílios em alguma instância, no mínimo na instância local, nós já temos alguma noção, alguma ideia e podemos dizer alguma coisa, né? Eu gostaria que um ou dois de vocês mencionasse qual é a sua impressão, o impacto na sua vida pessoal e no seu sentido de comunidade, a participação em um concílio. Vocês têm frustrações, alegrias com os concílios? Vocês acham que os concílios são bons, não são bons, contribuem, não contribuem? Qualquer coisa que queiram dizer da sua experiência nos concílios. Aí pode abrir o microfone de novo, quem quiser falar. Acho que ninguém gosta de conselho aí. Edna, vai, Edna. A minha experiência é de frustração, na maioria das vezes. Porque, como disse a Zoé, os pequenos falam e muitas vezes eles não são ouvidos, ou quase nunca são ouvidos, né? E no concílio, isso fica muito visível na vida da igreja. Então, por isso que eu penso que de frustração, claro que de aprendizado, e de olhar também muitas vezes para a igreja e ver a igreja, eu costumo pensar assim, que eu vejo a igreja exatamente como o Estado. A gente faz as conferências, por exemplo, em nível municipal, né, por determinada política, seja saúde, assistência, qualquer uma que seja, e daí vai para o Estado e vai para a federal. E mesmo assim, aquelas propostas que saíram lá da base, lá da comunidade, quando a gente fez a conferência
municipal, dificilmente elas são levadas até a Conferência Federal. E na igreja eu vejo do mesmo jeito, você levanta as propostas em concílio local, e quando chega no concílio geral da igreja, cadê a igreja tal? Cadê a proposta da igreja tal? Então, isso me deixa frustrada. Ao mesmo tempo que vejo que há, sim, essa conciliação, vamos dizer assim, de ouvir todo mundo e de querer ter as ideias todas próximas umas da outra, mas, na verdade, não fica muito isso, não. Então, por isso que o concílio, para mim, traz esses dois extremos, né? Me faz acreditar, né, que estamos tentando viver uma democracia, uma conexão, e, ao mesmo tempo, de frustração, onde eu vejo que também não há. É uma coisa assim muito ambígua, mas é isso que eu sinto. Frustração ao mesmo tempo de alegria. É um pouco ambivalente, né? Claro, está aqui, nós devemos sempre lembrar que a igreja, ela é santa e pecadora, né? A igreja é santa e pecadora. Às vezes, predomina o pecado, né? Mais alguém? Eu gostaria de acrescentar na fala da Edna que eu também concordo com ela, que existe essa questão da frustração, mas, ao mesmo tempo, pessoalmente, eu não vejo outra forma de você resolver uma situação que não seja a conciliação. Eu acho que é a melhor forma de você resolver um problema. Você colocar o problema no grupo e ouvir, né? O que vai ser feito dali, eu sei que muitas vezes é frustrante, mas ainda acho que nós não temos uma outra alternativa para resolver uma situação. Eu acredito que essa é a melhor alternativa. Nos grupos pequenos, quando a gente está em grupos menores, a gente vê isso de uma forma muito evidente, né? As pessoas se colocando, têm a oportunidade de optar por este ou aquele assunto, esta ou aquela posição. Então, eu acho que, apesar de frustrante, ainda concordo com ela. Na minha opinião, é a melhor forma de resolver. Certeza. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa, senão a gente segue com a lição. Todas estes sentimentos, né, por certo, povoam os membros da igreja de uma forma ou de outra, né? Ora, de um sentimento de frustração, como foi mencionado, né? Exatamente por, às vezes, ou não ver aquelas propostas de base seguindo adiante, ou sentir que as decisões são manipuladas, ou sentir que as decisões mais corretas não foram tomadas, ou que foi decidido algo para contentar interesses de grupos apenas, e muitas outras coisas. Mas também, como diz a Susana, nós não temos ainda desenvolvido nenhuma outra forma melhor de tomar decisões. Claro, nós temos que aperfeiçoar os mecanismos, né? E falando da nossa igreja, né? Aperfeiçoar os mecanismos decisórios. Que não é muito fácil também, mas eu sinto que esse é o nosso caminho, o caminho de decidir, né, coletivamente, ou seja, decidir conciliarmente. É uma marca do metodismo. Mas a nossa lição também nos deixa claro que isso é uma herança cristã. É uma herança que surge desde o cristianismo primitivo, né? O concílio como uma instância decisória na vida da igreja, espaço de democracia. Claro que
democracia é um termo mais corrente contemporaneamente para nós, né? E era também do mundo grego, mas o concílio significa democracia, significa buscar uma ordem, né? E foi criado, né, esse modelo participativo para resolver demandas que surgem no seio de uma comunidade, né? Já seja desde a primeira comunidade cristã primitiva, como no nosso caso, nos dias de hoje, né? Infelizmente, dificuldades existem, e as dificuldades relacionais são dificuldades inerentes ao ser humano, né? Os abusos de autoridade, por exemplo, as dificuldades de lidar com as opiniões alheias e com o contraditório, está um pouquinho dentro de cada um de nós, em certa medida, né? Eu brinquei no começo da aula por causa de um texto que surgiu aí num grupo nosso de WhatsApp essa semana, o pequeno Bolsonaro que habita em nós, né? Em certa medida, nós temos que ver se, de repente, em muitos casos, dentro da relação da igreja, não existe um pequeno Bolsonaro negacionista, que quer defender só a sua opinião, quer impor sua opinião sobre os demais, né? E eu diria assim, isso é um pecado, né? Seria um pecado a gente tentar melhorar, se corrigir, melhorar e se abrir a diferentes opiniões e discutir ideias, e não lutar contra pessoas, o que muitas vezes acontece, né? E essas coisas, né, então, muitas vezes acabam desmerecendo o valor dessa poderosa ferramenta, ou desse poderoso espaço de debate de ideias e de resolução de conflitos e de problemas que são os concílios. A conciliação é uma necessidade, evidentemente, que não só da igreja, como foi até citado pela Edna aqui, mas também da sociedade, se nós queremos avançar em algo. E nas últimas décadas, né, a nossa sociedade brasileira vinha evoluindo muito nisso, né, com as conferências nas várias áreas, em nível municipal, por exemplo, nos municípios, a discussão do orçamento participativo, né, é um fórum de decisão que precisa ser levado sempre em conta, né, para tomada de decisões econômicas no nível do município, por exemplo. Agora, a inspiração que nos vem da Bíblia, vamos dar uma olhada aí no primeiro concílio, ou nos primeiros concílios, não sei absolutamente se é o primeiro, porque há outros indícios de outros momentos na igreja, mas esse foi muito importante. Ficou registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 15, versículos de 1 a 29. Eu tenho aqui na tela, mas vocês podem também abrir aqui na sua Bíblia, né? Eu vou compartilhar aqui e vamos pedir que leiam. É um texto um pouco longo, né? Mas eu vou subindo aqui. Você pode, quem for ler, pode usar aqui a tela ou, se não, a sua própria Bíblia. Eu estou aqui com a versão revista e atualizada, que é a nossa versão mais comum na Igreja Metodista. Quem gostaria de ler? Atos 15, de 1 a 29. A Suzana, eu acho que tem que abrir seu microfone aí. Tá ouvindo agora? Pronto, agora sim. Mas você quer que eu leia ele todo ou divido com alguém? Eu gostaria que quem leia todo o texto, de 1 a 29. Tá, então eu posso ler. Mas a minha Bíblia não é na versão atualizada, não, tá? Bom, a gente vai acompanhando aqui, então, ou na tela, ou cada um na sua Bíblia. Pode ser que tenhamos até diferentes versões que enriquecem um pouco a conversa. Tá, pode começar então? Por favor. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos.
tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causavam grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós para que, por intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto a palavra dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aquele que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem, em sua cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros que toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Sicília, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre vós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas.
pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Saúde. Uma maravilha essa descrição de Atos 15, de um concílio que debate uma grande controvérsia que se havia instalado na vida da igreja cristã primitiva, especialmente em relação às comunidades gentílicas, né, que era a imposição dos chamados judaizantes, né, da lei de Moisés, enquanto a questão da circuncisão, né? E isso perturbava, como diz o texto, né, as comunidades gentílicas, especialmente em Antioquia e naquela região que estava, de certo modo, o cristianismo estava crescendo mais, né, e estava atingindo outros povos, outras comunidades. Mas o que acontece aqui? Eles se reúnem, debatem a questão e claramente se vê que eles chegam a um consenso médio. Tá? E uma palavra muito interessante que até os dias de hoje permanece, né, nas decisões conciliares, é pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Tá? É quase que um ato litúrgico, né? O ato de decidir, um ato espiritual, né? Um ato quando estamos, digamos, no conjunto dos fiéis, né? E dedicados a um tema que tem a ver com a missão, com a ação de Deus e a ação da igreja e o reino de Deus, nós estamos diante de um momento sagrado. Como dizia Wesley, né? O conferenciar santo. Ele chamava de conferenciar santo essas conferências e os concílios. Então, aqui, o que nós vemos nesse texto? Eu vou rapidamente passar uma série de pontos que basicamente são um resumo do que está na lição, e depois chegar aí em 10 minutos, né, ao final da minha exposição, para a gente ter um tempinho de conversa e debate. Primeiro, o evangelho foi primeiramente pregado ao povo judeu, e tinha agora já rompido fronteiras, né, com o trabalho de Paulo, de Silas, de Barnabé e de outros, né, que estavam avançando para outros lugares na Ásia Menor, como é o caso aqui da Antioquia. E então eles estavam alcançando pessoas diferentes, de culturas diferentes, de costumes diferentes, de tradições diferentes. A palavra pregada vive então o grande desafio da inculturação, como o evangelho se coloca na cultura do outro. Como o evangelho que surge, que nasce lá no meio do povo judeu, na Palestina, como que ela se colocaria no meio de outros povos, como o povo de Antioquia, por exemplo. Isto significa que seria necessário uma readaptação litúrgica, uma readaptação, inclusive, de alguns costumes necessárias para entrar no meio desses outros povos. Eu sempre gosto muito de mencionar aquele texto de Paulo no Areópago, quando ele se depara com aquele Deus desconhecido, com o Deus desconhecido, que existia um panteão de deuses lá, e era o costume daquela gente. Ele não faz nenhuma crítica, porque esse povo idolátrico, incrédulo, são pecadores, são não sei o quê, já estão o fogo do inferno. Tá... Não. Ele olha na cultura, olha ao seu redor e descobre
que havia um gancho, como a gente diz, né? Um link, né? E o link que ele descobre é justamente naquele panteão de deuses, um Deus desconhecido, né? E ele diz, pois é justamente esse Deus desconhecido que eu vos apresento e tal. E por ali ele engancha, sem agredir o povo. Ele entra na cultura, né? Ele se encultura sem agredir o povo para poder... Ele muito bem fazia isso, né? Em outros textos ele vai dizer, não, me faço de judeu entre os judeus, de gentil entre os gentios, de romano entre os romanos, e ele conversava com todo mundo. Ele tinha essa capacidade de entender a cultura do outro e por aí achar uma brecha, um gancho, uma porta para ir entrando, né? Com todo respeito, né? Então, isso que estava acontecendo com o cristianismo, ele estava diante do grande desafio de se enculturar, de se adaptar aos povos não judeus, para que eles pudessem entender a essência do evangelho, o que era essencial. Essência, né? É o essencial. O que é o essencial? Né? Sem depender, obviamente, do universo judaizante. Né? Os cristãos de Jerusalém, muitos deles mantinham toda aquela tradição judaica e em certa medida, o apego à lei, né? Como, por exemplo, o caso da circuncisão. Mas eles agora queriam impor isso a outros povos. E aí que está a dificuldade, o problema para o avanço do cristianismo. Então, diferenciar o evangelho de Jesus da cultura judaica tornou-se um grande desafio para os primeiros apóstolos, né, para as primeiras comunidades. Para as pessoas de tradição judaica, não havia essa possibilidade, mas para as chamadas pessoas gentílicas, ou os gentios, essa estreita relação entre judaísmo e cristianismo, de fato, não era necessária, porque a essência não era isso. Então, acontece que em Antioquia, longe dos olhos dos apóstolos de Jerusalém, do núcleo duro da igreja em Jerusalém, estava centrado o berço do movimento cristão para todos os povos. O segmento de Jesus ali florescia e crescia rapidamente. Nesse momento é que acontece isso. Passaram a existir, então, dois polos. Um polo de Jerusalém e um polo de Antioquia. E os posicionamentos desses polos eram diferentes em relação à missão entre o povo gentil. E, evidentemente, a força de Jerusalém era um pouco maior, né, porque ali é digamos, é o palácio, né? É a capital, né? E da capital emanam decisões e tal, e eles queriam impor sobre os irmãos de Antioquia e de outros lugares a circuncisão. A igreja de Jerusalém se fechou na expectativa messiânica da volta iminente de Jesus. Essa era a situação. E eles entendiam que era necessário esperar a Cristo num lugar designado por Deus para esse evento, que era Sião, que era Jerusalém. E eles não estavam muito a fim de se expandir, mas essa era uma ação de alguns apóstolos, de alguns discípulos, né, que saíram para todos os lugares. Jerusalém se ocupava basicamente de manter a comunidade, né, não fazia investimento em missões para os gentios, mantinha a comunidade de Jerusalém, concentrava-se na assistência aos pobres e, em grande medida, a comunidade de Jerusalém mantinha as tradições ainda judaicas em muito e guardavam muitos aspectos da lei, como é o caso da circuncisão. Por outro lado, Antioquia e o cristianismo que chega nos meios gentios estava crescendo, estava se desenvolvendo, e como nós observamos no texto que nós lemos, Paulo
relata muitos prodígios e sinais e como também o Espírito Santo fora dado a estes irmãos, como Pedro vai dizer isso depois, como fora dado a estes irmãos, como também foi dado a nós. Dois grandes líderes da igreja falando que, de fato, era muito positivo isso que estava acontecendo. E Pedro, então, defende que não se deveria impor o jugo, que para eles era pesado, para os pais fora pesado, e por que impor a esses irmãos se isso não era essencial? Antioquia possuía muitos membros, como nós vimos em outras lições passadas, né? Os judeus que também se espalharam por outras partes da Ásia Menor. Então, a comunidade de Antioquia e outras comunidades gentílicas também possuíam membros judeus. Eram justamente esses membros judeus que saíram de Jerusalém e levavam com eles toda essa tradição, queriam impor a esses novos cristãos. Embora eles não fossem majoritários, mas eles queriam impor a sua ideia para a maioria dos gentios que não eram circuncidados. A circuncisão, então, se torna um grande problema e era o nó da questão aí para esse momento da igreja. Dada por Deus ao patriarca Abraão, era o sinal, como sabemos, da aliança. A circuncisão era uma marca física muito valorizada pelo povo judeu, mas não era de essencial importância para os povos gentílicos. Aliás, eles nem entendiam por que disso, por quê. Então, o concílio, diante dessa polêmica, foi convocado e os apóstolos viajaram para Jerusalém para dirimir essa divergência em relação a essa interpretação da lei e da sua prática, ou essa imposição da lei e da sua prática para todos que vinham a se tornar cristãos, judeus ou não. De um lado, Jerusalém exigia a circuncisão dos gentios. Do outro lado, Antioquia alegava que isso era algo superado por conta do amor de Cristo e por conta da... Aí nós podemos, inclusive, interpretar já uma referência, né, inicial a uma teologia da graça, da salvação pela fé e pela graça, e não precisa de uma marca da lei para isso. Claro que depois a igreja também desenvolve a sua marca, que é o batismo, mas aquela marca da velha lei estava, em certo modo, como um ponto de resistência ao avanço do cristianismo entre os gentios, e se tornava um ponto de inflexão, de imposição dos judeus com os gentios. Então, os líderes de Jerusalém, Tiago, Cefas, Pedro, e João, entenderam e reconheceram a independência de Antioquia e a sua liberdade missionária, não impondo assim encargos que limitassem o avanço do cristianismo no meio dos gentios, tais como essa situação da circuncisão e a observância, por exemplo, do sábado. São duas coisas, aí não estava explícito nesse concílio a questão do sábado, porque era muito centrado o assunto na circuncisão, mas era outro ponto muito complicado para os povos gentílicos, a imposição do sábado. Agora, em contrapartida, o que nós vemos é que alguns aspectos da decisão nos deixam notar que eles chegaram a uma medida média, Algumas coisas ainda eles diziam, isto é essencial, a prática do sexo ilícito, também a questão das comidas, alguns tipos de comidas, animais sufocados e com sangue, e isso aí eles ainda mantiveram. Mas era uma decisão mais ou menos média que provavelmente, seguramente, contentou e facilitou as coisas para ambos os lados. Interessante notar que eles, na decisão, eles são levados a
a uma concretização da decisão. Depois da decisão, eles decidem escrever uma carta de apresentação, elegeram alguns irmãos para ir até lá, mas mandaram uma carta, dizendo, olha, vai chegar aí fulano, eles falam por nós, e esse pessoal que foi aí incomodar vocês, ele não saiu daqui com mandato para fazer isso. Em suma, foi isso. Em contrapartida, seguindo a leitura do texto, depois nós vamos ver... Sim, Darlene? Não, ok. Em contrapartida, se a gente seguir a leitura do texto, a gente vai ver que também Antioquia cedeu em algumas coisas. Os membros de Antioquia, por exemplo, concordaram em socorrer a igreja de Jerusalém, enviando donativos para as pessoas mais necessitadas, a famosa coleta para os pobres de Jerusalém. O acordo foi de extrema importância para a conservação, então, do quê? Da unidade da igreja cristã primitiva, porque possivelmente se mantivessem os dois bicudos brigando aí, não iam chegar a um entendimento comum e poderia haver até duas igrejas, se separar Antioquia de Jerusalém, nós vamos criar nossa igreja, vocês criem, e o nosso cristianismo, o cristianismo de vocês. Paulo, inclusive, vai se referir em alguns textos, uns dizem que são de Apolo, outros de Silas, outros... Essas tendências divisionistas sempre estão presentes na igreja, especialmente diante de controvérsias, de decisões. E poderia haver uma divisão ali, já. Mas o acordo foi de extrema importância para a conservação da unidade da igreja. Então, uma essência dos concílios é buscar a unidade da igreja naquilo que é o fundamental, tendo como fio condutor, obviamente, como eu disse, é um espaço sagrado, um espaço litúrgico, um espaço de espiritualidade, tendo como fio condutor oração, amor, respeito às diferenças nas doutrinas e nas práticas. Conciliar, então, fechando isso tudo, portanto, é uma prática cristã que nos ensina a superar as diferenças e a ouvir, independente dos rótulos existentes. E aqui a nossa lição do aluno, ela traz 3 lições, 3 importantes destaques do significado dos concílios na igreja. Primeiro, discutir os espaços adequados para as decisões. Às vezes, decisões querem ser impostas, mas numa igreja conciliar, o espaço adequado para tomar decisões é o espaço do concílio. Então, há controvérsias, convoque-se o concílio, em síntese. Uma segunda... Um segundo lição de importância dos concílios é ter disposição para o diálogo, a abertura para conversar sobre ideias e chegar a consensos, a decisões tomadas coletivamente. E, por fim, o terceiro ponto que a revista coloca aqui é saber discernir entre o que é essencial e o não essencial, aquilo que eu disse por último. E aqui nós temos um dito de Wesley, que na verdade Wesley repetia esse dito, ele é atribuído a Santo Agostinho, No essencial, unidade, no não essencial, liberdade, sobretudo ou em tudo, o amor. O prumo, ou o nível de todas as coisas é o amor. Mas coisas que são essenciais, vamos chegar a um consenso juntos. Naquilo que não é essencial, vamos abrir mão. Vamos abrir mão e deixar que aconteça de acordo com o interesse dos grupos ou das pessoas, mas aquilo que é essencial, sim,
Aí, então, vamos conciliando, né? Vamos decidindo em conjunto. Então, as nossas experiências metodistas, eu diria assim, hoje, levam a crer que ainda não há um melhor meio, um melhor caminho para tomar decisões coletivas que não seja as decisões conciliares, onde todos podem votar contra ou a favor, no caso de uma igreja local, onde podem debater, onde se pode colocar a contradição, as ideias diferentes e depois chegar a uma decisão. O que acontece no âmbito das nossas igrejas, e que eu diria assim, pouco, deveria acontecer até mais. Claro que nós não podemos fazer concílio todo domingo, mas pelo menos uma vez por semestre a gente deveria ter um concílio, e um bom concílio, né? Um concílio com pauta, um concílio com assuntos importantes, um concílio que vai discutir o que é o essencial, o fundamental para a vida da nossa comunidade. E a outra coisa é que o concílio, ele tem no caso da igreja, ele tem um caráter teológico. A gente não vai discutir somente questões administrativas pelo administrativo, a gente vai ter que discutir o administrativo com base teológica, com base missiológica, com base eclesiológica, que é o fundamental da igreja, né? Então, muitas vezes eu vejo que há muito debate, há muita, vou colocar entre aspas aqui, briga ou discórdia ou disputa em questões que até são menores e não essenciais e sem um argumento missiológico, sem um argumento eclesiológico, sem um argumento teológico para discutir. Então, esse talvez seja uma das coisas que nós precisamos repensar no caminho dos nossos concílios. Bem, em suma, essa a nossa lição de hoje, é um tema muito interessante também, e aqui eu já deixo aberto o microfone para alguns minutinhos, para quem quiser dar a sua contribuição, fazer a sua reação, vamos exercitar aqui o concílio. Se alguém discordar do que eu disse, pode discordar e apresentar suas razões aí. Eu acho que esse é um tema que fala muito da nossa identidade metodista, né? Essa possibilidade da gente abrir para discussão, né? Eu me lembro que quando eu era pequena eu comecei a entender o que significava isso. A gente teve já a Sociedade Metodista de Crianças aqui na nossa igreja em Piracicaba, e eu era da diretoria dessa sociedade, e me lembro que foi lá que eu comecei a aprender que a gente conversa, né? Dentro da igreja a gente toma decisão, né? E eu sempre fui muito orgulhosa disso, de pensar que, diferentemente de outras igrejas, inclusive protestantes, né? A gente tinha a possibilidade de decidir as coisas e as coisas serem encaminhadas. É claro que depois a gente vai vendo, tendo as frustrações aí que a Edna mencionou e tudo isso, mas acho que elas, como eu tinha falado no começo, né, elas refletem as dificuldades do ser humano mesmo, né, em todas as outras situações, né, nos diferentes níveis políticos, quer dizer, de convivência social, né, esses mesmos erros, eles se repetem, né? A questão é que a gente tem uma expectativa de que a igreja, por conta do que é essencial, né, ela não entre, né, nessa disputa de maneira equivocada. No entanto, acontece também porque nós somos aí, né, santos e pecadores, como o Luiz falou no começo, né? Mais alguém? Eu sei que tem muita gente. Sim, vai, Zoé. Eu fiquei pensando, professor, a respeito do concílio, e eu concordo com a Edna que às vezes ele é decepcionante. Também concordo com a Suzana, que é o lugar das decisões, mas eu fiquei pensando agora, principalmente nas suas últimas colocações aí, será que os delegados ao
concílio estão sendo bem preparados com essa visão do papel que ele tem que ter, desde o concílio local, distrital, regional e geral. Às vezes ele sai do local e vai indo, como delegado local, mas me parece assim que ele não tem ele não é preparado para isso. Eu tenho essa experiência, eu já fui para concílio, assim, um pouco, eu vou para o concílio, eu sou delegada, eu vou fazer isso e aquilo, mas a visão geral eu não tinha. E eu pergunto, eu acho que tem alguns também que vão não com a visão bem clara e profunda do papel que ele vai desempenhar. E aí, por isso que os nossos concílios cada vez ficam mais, infelizmente, decepcionantes. Essa questão da preparação deveria ser um pressuposto, né, do membro da Igreja Metodista, né, em todos os aspectos, né? Por exemplo, um caso como o nosso, né, a escola dominical. Felizmente, a nossa igreja central aqui mantém a sua escola dominical, tem as suas classes e tudo mais. Mas grande maioria das igrejas não tem mais escola dominical. E é justamente o lugar onde se debate esse tipo de tema, onde se aprende, né, a conversar, a debater. Porque no culto a participação das pessoas é no hino, né, nos cânticos, né, ou às vezes nas orações, né, mas no geral não se discute o sermão, né? São raros os irmãos que levam o seu caderninho e anotam e depois até, em raríssimos casos, conversam alguma coisa sobre o sermão. A última pessoa que eu me lembro que fazia isso era um irmão lá da Igreja Central de Porto Alegre, né? Um dos Campos, né? O Sebastião Campos, que devia ter dezenas de caderninhos, né? Uma vez só eu preguei lá na Igreja Central de Porto Alegre e no final do culto, na porta da igreja, ele veio abrir o caderninho dele e me deu outro sermão em cima do que eu tinha pregado, né? Com as anotações que ele fez. Discutiu ali comigo no final do culto, na porta, alguns pontos do sermão, mas isso é uma coisa muito rara, né? Então, é na escola dominical que a gente debate. É na prática das reuniões da igreja que a gente debate. Agora, em relação aos concílios na nossa igreja, muitas vezes, no âmbito local até que não, né? O que eu vejo às vezes no âmbito local é que há muitas pessoas que não gostam, acham que isso é bobagem, por que nós temos que ficar depois do culto mais meia hora gastando tempo aí, isso já está tudo decidido, ou a clã que decida, ou a gente passa adiante para outros decidirem por a gente, por mim, né? Mas no âmbito, digamos, distrital e pior ainda no âmbito regional e pior ainda no âmbito geral, muitas vezes parece que é um status ser delegado no concílio. Então, há verdadeiras disputas políticas para ser delegado, se eleger a ser delegado no concílio regional, no concílio geral. Mas aí, se a gente fizesse uma enquete, eu suspeito que se a gente fizesse uma entrevista com os delegados, eu acho que mais de 50% não sabe para que está indo lá, ou não sabe a que vai lá. Não, porque legal, eu vou fazer uma viagem para Sorocaba, ou vou fazer uma viagem para Teresópolis e tal, né? Vou me encontrar com os irmãos lá, mas lá vai ser um ambiente que vai ter que tomar decisões de extrema importância. Se você sabe alguma coisa sobre isso, você estudou, você leu, vai, Luciana. Eu queria chamar a atenção justamente para esse ponto, que como que é importante a educação nesse processo, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas estão num momento ali de decisão e elas não têm nem conhecimento, né, do que está sendo decidido. Por exemplo, no caso da igreja, não conhece os cânones, não conhece, né, a doutrina, não conhece. E mesmo se a gente pensar aí em eleições maiores, aí, quando a gente fala do nosso país, quanta gente acaba tendo que decidir sem ter o essencial,
que é uma educação que faça refletir, pensar, para daí tomar decisões e poder ter decisões melhores, né? Então, eu acho que a escola dominical, ela entra muito nesse aspecto também de educar para que as pessoas possam estar tomando decisões melhores, né? Fundamentadas. Então, eu queria chamar a atenção para isso, para essa parte da educação. Quem já foi a conselho regional de nós que estamos aqui? Quem já foi delegado a conselho regional? Zoé, Darlene também foi? A regional? Eu Suzana também já e fui. a Edna já foi. Conselho regional, a gente vê muitas vezes esse tipo de política, né? De grupos e até de voto a cabresto, eu diria, né? Lá na nossa região, pelo menos na segunda região que eu participo desde sempre dos conselhos regionais, isso tem sido concílio após concílio alvo de muito debate, de muita resistência, inclusive de denúncias e tudo mais, e inclusive de anulação de votações, tá? Por quê? Porque correu listinha, porque tinha voto a cabresto, porque, sabe, então grupos de interesse, essas coisas. Agora, no Conselho Geral, eu só fui uma vez como suplente a delegado. Inclusive foi aquele concílio aqui em Piracicaba em 1997, se não me engano, que foi aqui no Colégio Piracicabano. Eu era suplente de delegado. E nunca fui a outros concílios. Fui ao concílio de Maringá como assistente um dia que ia se decidir alguma coisa da área de educação e das pastorais. Eu tive lá em 2002. Fora isso, nunca fui a concílios gerais. Mas eu imagino, e claro, eu sei, porque a gente conversa com as pessoas, que o ambiente é muito mais politizado do que teológico, eu diria assim, né? É muito mais disputado politicamente do que teologicamente embasado, enfim. Infelizmente, nós temos ainda muito que avançar nesse aspecto. Agora, que dá chance para as pessoas se desenvolverem a participação em concílios, é verdade que dá. Você pode ir a concílio e entrar quieto e sair calado, mas você não vai crescer 1 milímetro. Aqueles que vão, se expõem, debatem, conversam, dialogam, discutem, aprofundam os temas, vão nas comissões, são as pessoas que mais crescem. Existia um senador norte-americano muito famoso, eu não vou lembrar o nome dele agora aqui. Essa é uma história que circula na Igreja Unida, né? E ele foi perguntado no Senado porque ele fazia muitas propostas, ele levava muitas propostas, discutia todas as propostas e era uma pessoa muito dinâmica no Senado americano. E perguntaram, mas que liderança é essa? Da onde que você tira tudo isso? Ele disse, eu aprendi nos concílios da Igreja Metodista. Ele era um metodista, aprendeu nos concílios da Igreja Metodista. Agora, alguns dias atrás, faleceu, domingo passado, né, faleceu o nosso irmão Aldo Fagundes. Aldo Fagundes era uma presença, segundo contam, eu nunca presenciei, nunca vi ele, mas segundo as pessoas testemunham, era uma presença referencial nos concílios gerais da igreja. Até quando eu mandei uma notinha num grupo de WhatsApp nosso aí dos amigos aqui de Piracicaba, o Eliezer respondeu assim, nada menos que notável nos concílios gerais da Igreja Metodista, tá? E aí o Sérgio Marcos também concordou com isso, né? Então, pessoas podem se desenvolver no âmbito dos concílios, crescer até pessoalmente, mas é preciso participar, é preciso ir com este espírito, é preciso estudar as matérias. Se a gente fizesse uma pesquisa também, eu acho que ia se decepcionar da quantidade dos irmãos conciliares que vão a concílio sem ler a pauta do concílio, tá? Sem ler a pauta do concílio. Então, isso realmente é parte das minhas, digamos, frustrações de ver nos concílios. Agora, no âmbito
metodista, eu não vejo outro caminho, não vejo outra alternativa que não uma igreja conciliar. Darlene, contigo. E aí você dirige. Eu acho que uma das coisas que a gente sente falta hoje na igreja, como na sociedade, eu volto a insistir que ah, esses dramas que a igreja vive, eles são também espelhos do que a gente vive em outros níveis de organização na sociedade, na família até, né? Mas uma coisa, então, é esse ímpeto de querer conhecer, de querer participar, né? Você perguntou se eu nunca fui delegada em concílio regional? Não, nunca fui. Mas olha, eu participei de muitos concílios. Porque a gente ia, né? A gente era liderança de juventude, então a gente ia, a gente participava, a gente estava conversando, a gente estava acompanhando, a gente discutia com o delegado e tal. Então, esse ímpeto de se organizar e participar era uma coisa que já foi muito forte, né? E hoje a gente, eu não sei se falta realmente, é reflexo mesmo, né, desse desinteresse político que a gente tem muito grande, né, político no sentido, outra vez, de convivência social, né, então acho que a gente tem que esperar, né, tem havido alguns exercícios de avanço, como o Luiz estava apontando, né, de melhorar essa participação, de melhorar esse trabalho e tudo isso, mas a gente ainda tem muito para andar mesmo nesse caminho que, de qualquer maneira, a gente acredita nele, ainda assim, né? E no nosso caso da Igreja Metodista no Brasil, vem aí, no ano que vem, né, o nosso Concílio Geral. Vai ser um concílio muito importante por várias razões, todos eles são importantes, mas nós vivemos, na minha opinião, vivemos uma crise muito grande na Igreja Metodista no Brasil atualmente, e pelas conversas que eu tenho tido com um ou outro delegado ao Conselho Geral, isso já está se refletindo nas delegações, e está se formando um ambiente bem interessante. Por exemplo, agora recentemente as delegações, todas as 10 delegações juntas reagiram à situação da Rede Metodista de Educação, a ponto de criar um ambiente propício, favorável, a que o Colégio Episcopal e a COGEAN e o CONSAD, né, tomassem uma decisão radical de afastar toda a diretoria da rede. Não sei se vocês souberam, se viram o documento que circulou, mas em síntese as delegações diziam: se não acontecer isso, ninguém vai no concílio, porque de que adianta? Porque as decisões do concílio passado até agora não foram operacionalizadas, né? E essa situação está aí se arrastando e tal. Então, eu acho que há em alguns aspectos, um clima um pouco de esperança de que o pessoal está levando a sério mesmo, e realmente está formulando propostas e discutindo os assuntos. Eu não sei com que profundidade, mas é uma coisa que eu vejo de fora. O ano que vem também vai acontecer a Conferência Geral, lá eles não chamam de concílio, mas a Conferência Geral da Igreja Metodista Unida, que é a maior igreja metodista no mundo, né, e tem repercussão em todas as igrejas metodistas no mundo inteiro, o que acontece lá. E lá a grande tônica vai ser a discussão da homossexualidade ou da como chama? Agora se escapou o termo da minha cabeça, mas é a questão se pode ou não ordenar pessoas homossexuais, se podem fazer parte da igreja ou não, e é uma grande questão que está colocando em rota de colisão vários grupos na Igreja Metodista nos Estados Unidos e no mundo. O concílio era para ser esse ano em maio, mas com a questão da Covid foi adiado para o ano que vem. O que acontece é que os grupos já estão se organizando. Ontem eu recebi uma matéria, eu não sei, acho que não postei lá no nosso grupo, mas até posso postar, está em espanhol. Já estão criando novas igrejas metodistas nos Estados Unidos por afinidade. Então, está sendo criada uma igreja progressista, uma igreja que aceita a ordenação de pessoas homossexuais, uma igreja que é mais aberta, e está sendo criada também
uma igreja mais conservadora. Né? E haviam comentários, né, de bastidores que possivelmente o metodismo norte-americano se parte em três diferentes grupos. Né? E além de dar autonomia para as conferências centrais, por exemplo, da África e da Europa, enfim. É uma infelicidade, porque isso atenta contra a unidade da igreja. Mas se pelo menos continuarem esses grupos se conversando, né, e tendo algum relacionamento naquilo que é essencial, muito bem. Mas é um momento tenso, um momento difícil, e o metodismo unido está muito castigado por isso. Como, Joé? Desunido. Em rota de desunião, exatamente. Aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, já há várias igrejas metodistas também, não é só nossa, né? Inclusive, foi fundada uma igreja metodista africana aqui no Brasil. A igreja metodista africana como uma sucursal da AME, da African Methodist Church, que é uma igreja grande, uma igreja de, se não me engano, 8 milhões de membros, e que está nos Estados Unidos, na África e no Caribe. É uma igreja basicamente para a população negra, né? Então já existe no Rio de Janeiro, em Salvador. Recentemente eles fundaram uma congregação em Salvador, e alguns pastores negros da nossa igreja metodista passaram para essa igreja, né? Para a África. No Brasil se chama Igreja Metodista Africana, e nos Estados Unidos é African Methodist Church, que é o mesmo, né? AME, conhecida pela sigla AME. Existe uma outra metodista africana de negros nos Estados Unidos, que é a African Methodist Zion, Sião, Igreja Metodista Africana Sião, que também tem como 4 milhões de membros, alguma coisa assim. E no Brasil também já existe uma igreja metodista LGBTQ+, né? Tá baseada em Brasília e tem uma sucursal também no Rio de Janeiro, tá? E existe a Igreja Metodista Ortodoxa no Brasil, a Metodista Livre, que são as mais antigas e mais tradicionais, né? E depois da nossa igreja saiu uma Igreja Metodista Avivada em São Paulo, já há muitos anos, né, com família Cardoso. Não são meus parentes, mas são daquela família do Jeter Cardoso, de São Paulo. No Rio de Janeiro, hoje, proliferam vários grupos baseados naquele grupo supostamente do Bispo Emanuel, né, ou facilitado por esse grupo do Bispo Emanuel, que se chama Zoé. Zoe, que significa em grego vida, né? Zoe, eles não levam o nome metodista, mas no Rio de Janeiro está cheio de igreja metodista independente. Inclusive com a cruz e a chama, com tudo. Em alguns casos eles estilizam a chama, porque no nosso caso ela é patenteada, né? Ela é direitos da Igreja Metodista do Brasil. Então, e volta e meia tem processo aqui e ali para evitar que leve o nome metodista, que leve a cruz e a chama, etc., das mais variadas matizes independentes. Pastores que, de repente, saem da igreja metodista e fundam a sua igreja com o nome, com o símbolo metodista, porque isso pega, porque isso vale muito. Né? Então, está proliferando muito isso, infelizmente. E aqui eu termino, né, para dizer como é importante os concílios, né, porque essas coisas, às vezes, mal decididas nos concílios, acabam dando nisso. Né? É verdade. Sobretudo a questão do que é essencial, né? Quais são os princípios mesmo para reger essa unidade, né? Eu estava olhando aqui na revista, e as duas lições que eu acho que faltam, depois dessa que a Ivonete deve dar, uma fala justamente em unidade. Eu não sei se essa já estava atribuída a alguém, Luiz. Então, não sei. Eu vou tentar contato com a Rosa ainda em algum momento,
porque talvez a sua lição lá do dia 27, ela acaba fundindo as duas últimas lições, a 22 e a 23. Uma que seria a Igreja Unida e a outra sobre o amor, né? Que acaba dando nisso mesmo, né? A questão do amor como eixo central, essencial, que acaba gerando a unidade. Enfim, é uma possibilidade aí da gente até avançar um pouquinho mais nessa conversa. Tá, e eu tenho aqui uma notinha da Joana no WhatsApp. Ela me respondeu. A revista do segundo semestre de 2020 não foi publicada, tá? A revista do primeiro semestre de 2021 vai sair até 15 de janeiro. 15 de janeiro, seria possível ainda, né? Vamos ver como é que a gente se confirma, né? Porque, enfim, tá bom. Ótimo a gente saber disso, porque é uma possibilidade aí, porque se não houvesse essa, a gente teria que escolher alguma anterior aí, mais antiga, para usar mesmo, né, na classe aqui. Tá ótimo. Bom, gente, acho que nós já até avançamos mais do que a gente costuma. Diga, Luciana.